Olá, muito boa noite. Chegou a segunda-feira do esporte aqui na TV+. Começa mais uma edição do Esporte Mais e você confere agora comigo tudo que vai rolar no programa de hoje. Azulão ganha mais uma e é 100% na Copa Paulista. Mauaense perde jogo e técnico na 4ª divisão do Paulistão. Verdão perde a primeira no Allianz, mas segue líder. Timão tropeça em casa e perde chance de liderar o Brasileirão. Tricolor joga mal e cai no Sul. E confira a passagem da tocha olímpica pelo ABC. Tudo isso e muito mais do esporte regional, você confere a partir de agora no Esporte Mais. É isso aí, o esporte agitado nesse 25 de julho de 2016. E aqui muito quente mesmo, né? Final de semana de muitos gols, final de semana de tropeços das equipes paulistas, mas de vitórias de equipes do ABC. E a tocha olímpica, essa passou aqui pelo ABC, uma festa enorme no último sábado. E lembrando, a TV+, teve com exclusividade, né, na última segunda-feira, né, anterior, para falar, recebendo aqui a tocha olímpica nos nossos estúdios, exclusividade nos veículos de comunicação do grande ABC. E você aí é meu convidado a participar do programa de hoje. Interaja com a gente através do nosso e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br ou através do nosso WhatsApp aí 11 95234 8909. Estou esperando a sua mensagem, seu bate-papo aqui direto com a gente. Aliás, tem que fazer aqui um agradecimento sempre a você, nosso telespectador, que a cada dia interage mais com a gente. O programa é feito para você e você também é parte integrante dele. E hoje, mais uma vez, numa segunda super especial, a gente recebe um convidado que não poderia deixar de ser especial também, né? Eu tenho o privilégio, o prazer de receber ele, que foi um dos goleiros do Corinthians, campeão mundial, uma carreira maravilhosa dentro dos gramados, agora fora dele, né, ou fora deles, e a gente vai saber o que anda fazendo o grande Yamada. Tudo bem, Yamada? Prazer recebê-lo aqui no Esporte Mais. Tudo bem, Marcos? O prazer é meu. É muito legal a gente estar com os amigos, né? De longa data. Sempre bom. E falar de futebol, né? Que é onde a gente gosta de estar sempre batendo papo e dialogando. Enfim, estou à disposição aí para a gente ter fazer um restinho de noite agradável. Vamos fazer uma resenha boa aqui para a gente falar dessa tua carreira, né? Que é importante a gente passar para o telespectador do ABC também, conhecer mais o Yamada, que começou no futebol com quantos anos, Yamada? Eu comecei no futebol com uns 7, 8 anos, né? Os primeiros chutes. Você é paulistano, né? Paulistano. Mas você começou onde com essa idade? Então, eu até uma ligação aqui com o programa, né? Eu sou do ABC, né? Natural do ABC. Ah, você é daqui? Eu iniciei a carreira do Santo André. Oh, que legal. 2000 e... Você é andreense? Sou andreense. 92. 92 no Santo André, sub-14 de Santo André. E o Corinthians entrou na tua vida quando? E aí eu fui pro Corinthians em 95, naqueles torneios, né, jogava contra. E ali foi onde você teve uma marca grande, um crescimento, se profissionalizou no clube e nada mais, nada menos, foi um dos importantes goleiros da conquista do Mundial de 2000 pelo Corinthians. Sim, foi um grande privilégio, né, fazer parte daquele grupo vencedor. Aprendi muito com aqueles atletas, porque eram jogadores vencedores, né, consagrados, e foi uma grande escola para mim, né, até para os dias de hoje, assim, eu carrego o aprendizado daquela época. Bom, você trabalhou com o Ronaldo, trabalhou com o Wilson também, né, depois Wilson Dida, Júnior. Enfim, Maurício, grande Maurício. Que história, né, dentro do Corinthians, com grandes companheiros, né, Yamada? Muito gostoso, sabe? A gente está num clube grande, a gente aprendeu muito com o Corinthians. Sou muito grato ao Corinthians, né, por ter me dado uma grande oportunidade, a projeção mesmo para o futebol, nível nacional. O Corinthians é uma marca muito grande, né, apesar de eu ter jogado pouco, né, mas assim, até hoje você recebe o carinho dos torcedores, é muito legal isso. E grandes goleiros, né, que eu tive o prazer de conviver. O Ronaldo, um amigo pessoal, meu padrinho de casamento. Opa! É um cara que eu tenho um carinho especial, porque eu aprendi muito com ele. Influenciou, né, na nossa geração. Verdade. É aquela geração. Se olhar os grandes clubes, né, Ronaldo, Zete, Veloso, depois Marcos no Palmeiras, enfim. A gente falando aqui de perto, né? Sim. Final da década de 80, né, início de 90, essa geração aí
foi impactada por esses grandes goleiros que fizeram história nos seus clubes, com um perfil muito profissional, com muita identificação com os clubes, é muito legal isso. E aí também tive uma grande honra de trabalhar com o Dida durante alguns anos também, né? Um cara muito profissional, extremamente sério e com 3 Copas do Mundo, né, na bagagem, então a gente acaba aprendendo, só isso, né? Então a gente acaba trocando experiência. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre perguntava, questionava para aprender. E um grande privilégio, né? Isso aí não tenha dúvida que... Fora os outros goleiros que passaram, o Wilson Júnior tem uma história muito legal aqui no ABC. Sim, agora recentemente no São Bernardo. No São Bernardo, exatamente. Então a gente teve grandes amigos, fez grandes amizades lá também. O Doni, depois teve uma história muito legal na Itália. Um cara muito bacana também, sabe? Um cara muito... Doni é lá da minha região, de Jundiaí. Exatamente. Um cara muito legal. Tive o grande prazer também de me relacionar com ele. Um cara do bem, boa pessoa, gente boa. O futebol faz amigos, né? Isso que é importante. A gente passou por esse momento dentro do futebol. A gente sabe os grandes amigos que pudemos fazer e até hoje, né? Daqui a pouco eu quero que você conte um pouquinho do que está fazendo pós saída dos gramados, que é uma função importante também, o pessoal de casa vai saber. Porque é hora da gente dar um giro pelos times do ABC, saber o que rolou nesse final de semana. O Azulão recebeu ontem à tarde, no estádio Anacleto Campanella, o time do Flamengo de Guarulhos e venceu por 3-0. Os gols foram marcados por Jô, o segundo foi de cabeça. O time está no primeiro lugar do grupo 4 com 9 pontos em 3 jogos. O aproveitamento do time até agora é de 100%. Único time da Copa Paulista com esse aproveitamento. Destaque da partida, o atacante Jô marcou 3 gols. Ele destacou que a equipe fez sua parte. Ele não joga sozinho. Sem o grupo, não chegaria aos gols. Todos estão focados e atentos. O Netuno treinou hoje e se prepara para o jogo do meio de semana. O técnico Edinho começa a dar cara para o time que vai a campo no clássico contra o São Caetano. A Locomotiva foi a Santa Cruz do Rio Pardo ontem à tarde encarar o Santa Cruzense e perdeu pelo placar de 2-1. Os gols foram marcados por Edilan e Modesto para o time da casa e Charles diminuiu para o Mauaense. O time está 100 pontos ainda em 4º lugar do grupo 7. Na próxima partida, joga em casa. Num jogo equilibrado, a Locomotiva teve chances de abrir o marcador no primeiro tempo, mas foi o Santa Cruzense que marcou aos 30 minutos do segundo tempo. O Mauaense descontou no finalzinho num belo chute de fora da área. E o técnico Fernando da Silva foi demitido hoje. A diretoria está reunida para definir um substituto. O CAD encarou no sábado à tarde o Bandeirante de Birigui e venceu por 2-1. Gol de Eliel para o Bandeirante e Soares 2 vezes pelo Diadema. O time está na 2ª colocação do grupo 7, empatado com 3 pontos com o primeiro colocado. É isso aí, as notícias do ABC. São Caetano 100% de aproveitamento. Quarta-feira tem o clássico regional, derby regional, São Caetano e Água Santa. É o Netuno contra o Azulão. E pela 4ª divisão, uma pena, hein? A saída do Fernando da Silva, o técnico que se mostrou competente até agora, até esse momento. E por causa de uma derrota, de repente, essa mudança de comando no início da 2ª fase. Espero que o Mauaense faça uma boa campanha e no comando do Fernando me parece que estava vindo, né? A gente não entende aí os motivos. Futebol, motivos da saída, futebol, às vezes, essas coisas acontecem no Brasil, né? O treinador, às vezes, é responsabilizado por algumas coisas que nem sempre ele tem totalmente o domínio. E Amado, a gente conhece bem o futebol, isso é uma cultura do futebol brasileiro também, né? Parece que tudo estoura nas costas do treinador, né, cara? Infelizmente é uma profissão muito desprotegida, né? Fica muito exposto. Mais do que nunca, eu acho que é uma comissão, é um grupo e principalmente a função do gestor do clube. Essa pessoa que vai fazer a ponte entre diretoria e comissão técnica, que vai deixar com que o treinador ele se dedique boa parte do seu tempo apenas, ou único, exclusivamente, com o campo, com o treinamento, com a montagem do elenco e as questões administrativas do clube, que possa ter um gestor, né, uma pessoa responsável para que possa gerir os conflitos do clube, interagir com os departamentos e na maior parte das vezes o que a gente vê nos clubes, e provavelmente lá no Mauaense não tenha sido diferente, é o treinador sempre muito exposto, sempre se desgastando com a diretoria, pleiteando situações melhores, contratação de jogadores. E aí é o choque. Exatamente, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. É complicado, a gente sabe como é que é.
estrutura do futebol brasileiro ainda precisa evoluir. A gente entende, o Mauaense é uma equipe da 4ª divisão, está tentando se estruturar aí para subir, mas fatos que infelizmente ainda fazem parte da estrutura do futebol brasileiro. Particularmente, eu acho uma perda importante. Conheço pouco o Fernando, mas sei que o trabalho estava sendo bem feito. Vamos falar de tocha olímpica, passou pelo ABC, a gente tem umas imagens aí, né? Vamos colocar no ar as imagens da passagem da tocha olímpica, a gente tem aí? Tá aí, ó. Isso aí acho que é na Dom Pedro, né? Nós fizemos aí algumas imagens. E marcante, né, no último sábado, aqui em Santo André, né, na Dom Pedro II, houve inclusive o desfile, né, do portador da tocha, o grande esquerdinha Ramalhão. Aí a gente vê o jornalista Anderson Marim com a tocha, uma grande emoção, né, independente do que essa Olimpíada pode ter causado de impacto, questão política, de organização, enfim, que a gente sabe que não foi nenhum exemplo, mas como exemplo esportivo, como um evento desportivo, é o maior de todos e é uma grande emoção. E a tocha é o grande símbolo, né, Amada? A gente está vendo passar pelo Brasil inteiro, passou por São Paulo, inclusive, ontem, né? Alguns grandes amigos nossos, inclusive, com a tocha, eu vi o Zete lá, pô, é emocionante. O Caio em Santos, né? Pois é, muito legal, né? A gente vê é um marco, né? É legal esse reconhecimento também, né? Essa gratidão, porque é um momento também de homenagear os nossos atletas, nossos ex-atletas, né? Eu acho muito legal isso. E o povo se mobilizando, né? Porque mediante tanto desastre, tanta catástrofe, você ainda conseguir mobilizar as pessoas por um momento esportivo mesmo, né? É legal reunir as pessoas para, por alguns instantes, ter um pouco de alegria, né? Eu acho que é muito legal nesse sentido. E o esporte reúne mesmo. Vamos dar uma corridinha, eu sei que eu já estou meio em cima da hora, mas vamos dar uma olhadinha aí. Seleção Olímpica, estamos falando de Olimpíada, Seleção Olímpica se preparando para Rio 2016. Ele resolveu aparecer, né? Muito embora com um pouco de vento, mas um dia muito agradável para trabalhar. A gente está tendo que acelerar os processos porque já tem logo competição, mas está sendo bem produtivo porque o pessoal está se concentrando bem no que o Micali está pedindo e quando tem concentração as coisas se assimilam mais rápido e é o que a gente espera. A gente tem mais uma semana ainda aí até o jogo contra o Japão, que é o primeiro jogo amistoso. Acho que vai dar para chegar num bom nível. A Seleção Olímpica se preparando e a gente conversava aqui enquanto rolava esse VT, essa reportagem aí, eu e a Amada. Coisa inédita, né? O Praz com 38 anos, sem ter uma passagem na Seleção Brasileira, ser convocado, acho que de forma justa, merecida, né? Eu também acho. Eu acho que foi merecedor, principalmente pelo perfil dele, né? Pelo caráter. A gente tem uma relação não tão próxima, mas as pessoas que convivem com ele no dia a dia falam muito bem dele, né? Todo mundo fala bem do Praz. É muito legal isso, acho que vai agregar muito para essa rapaziada jovem, trazer experiência e segurança, né? É cargo de confiança, a gente sabe muito bem disso. Ele vai trazer a segurança necessária para o setor defensivo, né? Porque do meio para frente ali é muita qualidade, né? Eu acho que é mais o ajuste atrás mesmo. É o que a gente espera, que isso aí decida, né? Esse equilíbrio seja dado aí pelo Fernando Praz.
Hora a gente dar aquela paradinha, mas não saia daí não, hein? A gente volta já já. É isso aí, já voltamos e você aí interaja com a gente. Né? Tá aí o nosso WhatsApp 952348909. Hoje valendo mais uma vez um CD do Carlos Miúdo. Ele está fazendo um sucesso danado. Nosso amigo Carlos Miúdo esteve aqui no Esporte Mais, aquela voz super especial. Então o CD dele, interaja com a gente. Quem interagir aí pode ter a chance de ganhar o CD do Carlos Miúdo. Estou esperando você aí, muita gente já interagindo. Por exemplo, aqui a Carol de Santo André, a Carol que mandou aqui imagens da passagem da tocha e do Esquerdinha, dizendo que foi memorável. Esquerdinha Ramalhão, torcedor símbolo do Santo André. E apenas foi divulgado aí a passagem da tocha pelo Parque Central. Está faltando respeito com alguns outros condutores. Às vezes a mídia acaba tendo um determinado ponto para mostrar, enfim, mas a gente está aqui registrando. O Esquerdinha esteve aqui, esteve com a tocha, inclusive com a gente, e agora a gente registrando a passagem aqui. Carol, valeu. Sérgio Fernandes também dizendo que acompanhou muito, curtiu, até chorou com a esposa Eva. Ele chorou lá na passagem da tocha olímpica. O Rogério de Santo André, olha, mandou uma foto aqui da filha dele dando uma entrevista para a ESPN na passagem da tocha. Legal, Rogério. Obrigado por interagir com a gente. E Amada, vamos falar do teu presente. O que está fazendo hoje, meu amigo? Hoje eu estou fazendo uma gestão, né? Eu tenho me especializado nessa área. Quando eu cheguei no Audax, eu já fui com esse propósito para lá, né? Tá. Quando eu fui contratado, já foi me feito o convite, né? Dizendo que assim que eu encerrasse a carreira, eu já poderia assumir uma função no clube. De gestão, de gerente de futebol, coordenador, desafiante. Né? Desafiante, você sabe muito bem. Bem. E aí eu fui me especializar um pouquinho, estudar um pouquinho, né, Marcos? Porque a gente como atleta é muito difícil conciliar, né? Muitas viagens, verdade. Principalmente quando você não tem um tempo grande em um clube, cada época está em um clube diferente. Então, para conciliar os estudos foi muito difícil. E aí, nesse finalzinho de carreira, nos últimos 3 anos, como eu estava em São Paulo, né, o Audax, para quem não sabe, fica estabilizado ali na região de Osasco. E aí eu aproveitei para estudar um pouquinho, fazer um pouco de curso de gestão, me especializar nessa área, né? Isso é muito bom. E o dia a dia, né? Não tem uma escola melhor do que você aprender com os problemas do clube, as dificuldades. E, enfim, eu me especializei nessa área de gestão. E hoje eu presto serviço na Finkimball. A Finkimball é uma empresa que faz gestão de carreiras. Legal. Uma empresa global, com os escritórios na Europa, Dinamarca, Holanda e Suíça. Poxa, grande. Muito grande. Eu faço um trabalho um pouco de clube mesmo no escritório, sabe? Nós temos os departamentos de scout, assessoria de imprensa, departamento jurídico. Criou toda a estrutura de gestão. Exatamente. Então a gente precisa, além de dar o suporte para a nossa carteira de atletas, paralelo a isso nós temos que trazer atletas para a carteira, captar novos talentos, né? E estar à frente das negociações do Brasil, né? Dr. Marcelo Robalinho, diretor internacional da empresa, tem ficado boa parte do tempo mais fora do que dentro do país. E você aqui gerenciando a situação E eu gerenciando interna. um pouco assim, exatamente, a questão interna do escritório, o dia a dia do escritório, obviamente à frente das negociações do Brasil. Nacionais. E fazendo esse trabalho que eu acho muito legal, que é um escritório onde eu também tenho aprendido muito com novos softwares, né? Novas ferramentas de gestão. Tecnologias importantes. A troca de informação, sempre o bate-papo que eu tenho falado, é muito legal esse relacionamento que eu tenho feito com praticamente todos os clubes, Série A e B. Então eu me relaciono com os gestores de clubes, com os treinadores, a gente está sempre batendo papo, trocando figurinha. Também tenho aprendido muito com isso, porque o desafio também é esse, você conhecer o clube, a cultura do clube, a característica, a forma de jogar, para que na hora que você vai indicar um atleta, você não seja mais um. Entenda como é essa realidade dele, os detalhes desse atleta. Né? A verdadeira necessidade do clube, o perfil de atleta que o clube quer. Então, assim, o desafio é esse, você se aprofundar em conhecer cada clube
e para o momento oportuno você indicar um atleta com a característica daquele clube, com a filosofia daquele treinador, né, a forma como ele acredita que seja melhor esquema de jogar, melhor tipo de jogo, né, um jogo mais ofensivo, defensivo, enfim, tem todos esses detalhes aí que a gente tem que estar se aprofundando, né, não pode ser uma coisa superficial. Você tem que entender mais próximo, e se relacionar, que eu acho que é o mais legal, né? Legal. Você está sempre trocando figurinha com os treinadores. E eu gosto disso, sabe? É uma coisa que me agrada muito. Eu sou curioso por natureza, então eu gosto sempre de visitar os clubes quando estão em São Paulo, vou no hotel, faço questão, sabe, de bater papo com os gestores e explicar também a gestão do escritório, porque eu entendo que no Brasil talvez seja um dos únicos escritórios que faz a gestão mesmo de carreira, sabe? E a gente dá sempre aquele feedback técnico, que é um diferencial nosso. Não só o lado comercial da coisa, sabe? Mas a gente se preocupa muito em também você gravar os jogos do atleta, editar, separar por momentos positivos e negativos. Ele recebe esse feedback técnico. Mostrar tudo isso para ele. Mostrar para ele também. Estrutura, hein, Amada? Bacana. É muito legal. Isso. É um trabalho desafiante aí. Hora de dar aquela paradinha e a dica diária do Blue Tree Towers Santo André. Conheça toda a infraestrutura do Hotel Blue Tree Towers com excelente localização próxima aqui ao Shopping ABC. Além de um quarto perfeito para uma longa estadia, você pode fazer o seu evento aqui no Blue Tree Towers, que conta com 5 salas de reuniões com capacidade para até 200 pessoas e modular de acordo com a sua solicitação. Atende eventos sociais e corporativos, como congressos, workshop, casamentos de pequeno porte, confraternizações como um aniversário, um chá de cozinha, um chá de bebê e muito mais, tá? E claro, se você ligar aqui e falar que assistiu na TV+, vai ter também um desconto muito especial. E dependendo do porte do seu evento, contratando o buffet aqui do hotel, o espaço é cortesia. Olha que bacana. Então, para fazer um evento com uma infraestrutura completa, aqui é o endereço certo. Ligue agora para mais informações, para fazer a reserva também do seu evento, até mesmo, né, de uma suíte. O telefone é o 2199-7000 e o endereço é Avenida Portugal, 1464, aqui em Santo André. Blue Tree Towers. Dica dada aqui do Esporte Mais. Correndo naquele giro dos grandes clubes de São Paulo, teve rodada do Brasileirão no final de semana. O Timão recebeu no sábado à tarde o time do Figueirense na Arena Corinthians e empatou por 1-1. Marcaram Dodô para o Figueira e Danilo empatou para o Corinthians. O Corinthians teve domínio do primeiro tempo do jogo, jogando com velocidade, mas não conseguiu acertar as finalizações. O Figueira levou 4 amarelos e bateu muito e não conseguiu chegar ao gol. No segundo tempo, o visitante voltou melhor, com mais marcação e Dodô mandou uma bomba para o gol. Aos 38 minutos, Danilo de cabeça empatou o jogo. A polêmica foi que Cássio derrubou Dodô na área e recebeu apenas cartão amarelo. Diretoria confirma interesse do Vila Real por Pato e aguarda a proposta. O time se reapresenta amanhã e o técnico Cristóvão Borges tem mais uma semana livre para treinar. O tricolor foi a Porto Alegre enfrentar na Arena do Grêmio ontem à tarde o Grêmio e perdeu por 1-0. Douglas marcou para o tricolor gaúcho. O Grêmio dominou o primeiro tempo do jogo, fez 15 finalizações contra 6 do São Paulo. No segundo tempo, a mesma história, e Douglas aproveitou o rebote de Maicon e chutou para o gol livre. O técnico Bausa mexeu no time, mas nem isso fez o time melhorar em campo, e depois ainda teve Mena expulso. O time se representa amanhã e o atacante Chaves já treina com o grupo. Se a regularização dos documentos sair, ele deve estrear na próxima rodada. O Verdão recebeu no Allianz Parque ontem pela manhã o time do Atlético Mineiro e perdeu por 1-0. Gol marcado por Leandro Donizete, a primeira derrota do técnico Cuca na arena desde que assumiu o time. O Palmeiras começou o jogo partindo para cima do Galo. O ataque encontrou uma parede, formada por 3 volantes do Atlético. Com marcação adiantada, o Galo forçou os erros do Palmeiras e tirou a posse de bola. No segundo tempo, o clima continuou pegado. O Thiago Santos precisou ser substituído. No lance seguinte, o Galo trocou passes, desmontou a marcação e conseguiu marcar com Leandro Donizete. Nem as mudanças de Cuca fizeram efeito. Desfalque para o próximo jogo, Tietê recebeu o 3º cartão amarelo e está fora da próxima partida. Os jogadores se reapresentam amanhã e voltam a treinar já pensando no próximo adversário. O Peixe foi a Salvador encarar o time do Vitória no estádio Barradão ontem no final da tarde e venceu por 3-2. Marcaram para o Vitória Canu e Vander e para o Santos Vitor Bueno, Copete e Jean Mota. Num jogo bem movimentado e com muitos gols, o Santos esteve uma vez atrás do placar, conseguiu o empate e virou o jogo com Copete. Sofreu o empate com Vander no segundo tempo, mas virou novamente com Jean Mota. O time está no G4.
O técnico Dorival Júnior está preocupado com o desgaste de seus jogadores. O time se representou agora à tarde. O técnico já cogita poupar jogadores contra o Gama na quarta-feira. Lucas Lima sentiu dores na coxa direita, foi substituído ontem e pode ser desfalque. É isso aí. Alexandre Pato, uma notícia de última hora aí. André Sanches deu uma informação hoje já para um veículo de imprensa, dizendo que Alexandre Pato estaria já negociado com o Vila Real da Espanha por cerca de 10 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Corinthians perderia aí, né, no início do ano já, o atleta. Vai recuperar parte, ainda não oficial, porque o presidente Roberto de Andrade até agora não se manifestou. Mas eu diria que oficiosa, mas não oficial, saiu da boca do André Sanches. A gente sabe que isso realmente tem sentido aí e deve ser muito verídico. Ó, rapidamente fechando o programa aí, o Fernando Toríbio interagindo aqui com a gente. Parabéns à população de Santo André pela festa realizada, a passagem da tocha da cidade. Fernando Toríbio, valeu, obrigado por interagir com a gente. O Newton de Santo André está perguntando aqui para o Yamada se ele jogou no Corinthians. Jogou sim, mandando um abraço para você aqui, Yamada. Obrigado. Vamos lá, Wilson Sakugawa. Bom, interagiu com a gente aqui, está assistindo o programa. Obrigado, Wilson. Valeu mesmo. Sérgio Fernandes já falei. E na reta final, o jornalista Anderson Marinos assistindo. Rita Campos, o Leandro França, o Caio Vinícius, o Diego Henrique e a Lê Barbosa acompanhando as coisas do Esporte Mais. Obrigado pelo carinho com esse apresentador. Obrigado com carinho pelo programa. E fica vencedor aqui, ou vai ganhar o CD, Ana Carla? Fernando Toríbio. Ok. Fernando Toríbio é o ganhador, então. A produção, a Ana Carla, vai entrar em contato com você, Fernando, para saber como você retira o seu CD. Yamada, obrigado por ter vindo. É um prazer. Você fica aí no Futebol Mais Debate hoje, é isso? Fico. Vou aproveitar a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela nova função profissional aí também. Nova, entre aspas, né? Já está um tempinho na estrada. Não, legal. É um prazer te receber. A gente espera te receber mais vezes para a gente aprofundar mais nesse assunto que é muito legal de gestão. O pessoal em casa conhecer um pouquinho esse outro lado que é o futebol. Legal. Tá, valeu. Obrigado. Então, daqui a pouquinho tem Futebol Mais Debate às 9 da noite com Carlos Carreiras, Guga Mendonça, Jorge Nicola e o homem aqui, ó, Fernando Yamada, para falar tudo, debater tudo do final de semana e falar assuntos variados sobre o futebol. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Fique com Deus.